Fala pessoal, beleza? Boa noite já quase, né? É, Quarta-feira, tá? Luciano por aqui, a gente dá continuidade aqui ao nosso recap. Segunda, né, pessoal? A gente teve nosso estudo de final de semana. A gente começou a conversar, né, sobre a avaliação, né, desse rompimento. Esse rompimento, né, ele ainda está, né, mais favorável aos vendidos, mas ainda falta algum tipo de barra de continuidade. Depois a primeira barra, né, que a gente pode chamar de barra de rompimento, acabou sendo a barra 132. Depois da barra 132, a gente não vê, né, nenhum movimento de continuidade, tá, em relação ao preço. A gente teve, né, no dia anterior aqui, na terça-feira, um doji, né, uma barra de reversão de alta, né, por ela fechar acima do seu ponto médio, porém ela fecha sobreposta, então ela mantém a ideia de lateralidade. E a barra de hoje, né, 134 também, né, ela acaba sendo um doji e mantém, né, o fechamento em barra sobreposta. Porém, essa movimentação ela é mais favorável aos vendedores, né, porque desde, né, esse topo duplo, né, desde essa venda, né, de L2, aqui uma L1, né, dentro daquela qualidade, né, que a gente falou que todo topo duplo é uma potencial venda de L2, né, aqui ela estava contida dentro de uma lateralidade. Aqui a gente tem, né, uma boa barra de L2, né, e o mercado levou o preço à nova mínima, né, mesmo após levar o preço à nova máxima. Porém, né, aqui a gente consegue observar que a gente teve aqui uma boa barra de rompimento, mas a negação da continuidade, né, veio de imediato aqui na L2. E aqui isso não aconteceu, por exemplo, em uma H1, né, com o preço vindo acima de máxima de barra anterior. E isso não aconteceu, né, em nenhuma dessas barras. Apesar dessa barra de rejeição de alta aqui inicial, né, o preço nunca veio acima dela. Então aqui eu não tenho uma H1, né, e todo fundo duplo seria uma potencial H2. Aqui também não, aqui também não, aqui também não e aqui também não. E quanto mais, né, mais tempo, né, essa movimentação se passa, né, sem conseguir uma retomada de máxima, mais provável vai se tornando o rompimento. Apesar de não estar encontrando ainda vendedores fortes, né, nessa movimentação, mas isso vai tornando esse rompimento cada vez mais possível. Com esse rompimento, né, teria o primeiro alvo, né, dessa projeção e posteriormente, né, o segundo alvo é ali onde já está, né, a nossa marcação de Fibo, tá? Então aqui seria o primeiro alvo, né, 136,962. Ainda falta a questão de continuidade, mas a gente está vendo que também não tem compradores, nem mesmo entrando acima de conseguindo, né, uma violação de máxima acima de máxima de barra anterior. É, Respondendo dúvida dos amigos, né, que me mandaram durante essa semana, essa movimentação aqui ela é um canal estreito, né? Apesar dela não ter, né, grandes retomadas, né, a gente sabe que em tempo menor a gente vê, né, que está tendo ó, fechamentos positivos, né, de barra, né? Então, dentro da dinâmica, né, de entender a movimentação, isso aqui também pode ser considerado um canal estreito. Isso falando sobre qualidade, né, pessoal? Mas um bom microcanal, por exemplo, né, de baixa, ele seria com esse tipo de qualidade, né? Ele não teria barras de alta aqui fechando dentro dessa movimentação. Então, por haver, né, esses fechamentos positivos aqui, essa movimentação é uma movimentação muito mais favorável aos vendidos. Por isso, né, a lógica da ideia, né, de um canal estreito de baixa. E por que a lógica, né, de um canal estreito? Porque em canais estreitos, né, a gente pode ter uma a três barras de, de alta e pausa ou retomada, né, dentro daquela lógica que a gente já estudou de ciclo, tá? Então aqui no diário tá interessante, né, para os vendidos, não tá uma movimentação ruim, né, para os vendidos. Segunda-feira, né, pessoal, a gente sempre está tentando identificar o que está mais fácil de acontecer e desde segunda, né, a gente vem apontando aqui nos estudos, desde o estudo de final de semana, que está mais fácil o preço continuar a sua movimentação de baixa. Aqui, né, desde, né, o começo do impulso, né, a gente vem apontando a possibilidade, né, de um canal estreito, impulso e canal estreito, né, uma movimentação clássica. E aí, né, a gente viu que a partir, né, dessa primeira correção, estamos, né, em um canal estreito. Em alguns momentos o mercado volta para um microcanal mais forte, depois ele volta, né, para a dinâmica de canal estreito. O preço volta até mais próximo das médias antes, né, de conseguir mais continuidade, né? É normal o mercado apresentar essas correções, esses retornos, né, à média móvel. Vejam que aqui no próprio 60 minutos, né, teve vários gatilhos de venda, né, aqui a favor, tá, dessa tendência. Essa tendência, né, ela vem perdurando
né? Inclusive, né, dentro da dinâmica de setups que a gente estuda, né, aqui um primeiro M2S, vejam que ele elevou a nova mínima, é importante, né, esse fortalecimento dos setups. Depois aqui um segundo M2S, que ainda assim levou a nova mínima, né? A gente cita aqui o M2S, né, ainda é um setup de tendência forte, tá? Aqui o primeiro foi um 2HM. Agora, né, a gente tem aqui um gap de média, né, no dia de hoje. Tá aqui, ó. A gente tem uma barra completa acima da média. Tem uma certa diferença, né, pessoal, na movimentação de hoje, né, no pensamento para amanhã, só ainda, né, falando sobre segunda-feira. Preço abaixo das médias, não ainda era super tendência, né? Então convém, né, a gente estar trabalhando muito mais na ponta vendedora. Claro que quando o mercado ele atinge, né, alvo, né, ele traz, né, de novo a possibilidade de uma correção. Aqui, né, para o dia 15, né, para terça-feira, né, a barra inicial aqui acabou sendo um doji, a barra posterior, né, acabou sendo uma grande outside, mas vejam que também, né, tá a favor das médias abertas, alinhadas, direcionais, né, então acabava ainda, né, sendo difícil a gente estar comprando alto, por exemplo, estar comprando, né, num setup de venda do M60. Ao final do dia, né, ele fechou aqui nesse movimento de alta e a gente apontou aqui algumas possibilidades para hoje, né, no estudo de ontem, que era o mercado, né, aqui conseguir a possibilidade de um gap de média, ele poderia nos dar uma venda, né, para algum tipo de teste da mínima da tendência, ainda é fase forte. Quando ele fecha ainda, né, aqui pessoal, aqui ainda é o M2S. Se é o M2S, a maior probabilidade é que ele ainda consiga, né, fazer novas mínimas, tá? Aqui a gente apontou nessa possibilidade de uma wedge, né, uma movimentação de uma, duas, três puxadas. Wedges, né, tendem a gerar correção, né, nem que seja TBTL. São três novas mínimas, né, também nos estudos que eu mandei no grupo lá falamos um pouco, né, sobre a ideia de wedge, né, até mesmo de maneira horizontal, tá? É importante entender essa dinâmica que essas wedges, né, elas são tentativas de rompimento dos vendidos para baixo, né? Eles não conseguindo o rompimento, né, de uma, duas, três puxadas, até mesmo é de com fundo duplo, né, normalmente encontra compradores. Eles estão observando se, né, os vendidos vão conseguir rompimento continuidade, vão conseguir rompimento continuidade, conseguir rompimento continuidade. Eles não conseguindo, né, a possibilidade de algum tipo de correção TBTL, né, de retorno às médias, fica como a possibilidade de um scalp na compra. O mercado, né, ele sempre tem um pensamento bilateral. Então, dentro dessa dinâmica, né, aqui para o final do dia, né, e para o início do dia a gente tinha pensado na possibilidade do gap de média. Não havendo gap de média, é um setup forte, fecha em M2S, poderia, né, nos levar ao teste da mínima da tendência. Barra 1 do dia, né, pessoal, ainda quanto a ciclo, né, duas barras, retomada, três barras, um doji, né, um grande doji, né, uma outside bar, pausou, né, a continuidade dessa possibilidade de microcanal. E isso, né, levou o mercado ainda a nova mínima, dentro ainda do setup de M2S. Já aqui, né, nessa movimentação de alta, né, a gente teve algumas barras de tendência de alta aqui, né, eu tenho a barra 1, barra de reversão de alta, a 2, a 3, a 4, né, essas quatro barras, né, elas formaram um microcanal até essa L1. Normalmente a gente não vende uma L1, tá? Normalmente a gente não vende uma L1 pós microcanal. Por quê? Porque microcanal é um movimento que pode, né, nos armadilhar e nos deixar preso numa movimentação de duas pernas de alta. Mais vezes a L1, pessoal, ela leva a condição de algum tipo, né, de lateralidade, até, né, que o mercado construa uma L2. E para ter uma L2, o mercado precisa renovar a máxima para posteriormente perder mínimo. Então aqui ainda pode ter uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né, e levar a um teste da mínima da tendência. Às vezes uma movimentação de três puxadas em uma movimentação mais lateral, né? Numa movimentação mais lateral, né? Aqui pode encontrar comprador de novo, né? Para uma nova TBTL, tá? Com o gap de média, né, pessoal? Agora a tendência ela perde um pouco, né, de força, tá? Essa movimentação já não é tão forte quanto era aquela fase inicial, quanto era nesse momento, quanto era nesse momento, tá? Com o gap de média, a gente tem a premissa aqui de algum tipo de teste da mínima da tendência. Ele pode vir direto? Pode. Só que ele fica, né, um tanto quanto, né, com uma probabilidade um pouco menor, por conta, né, de ter vindo em microcanal. O topo é mais baixo, que é muito positivo, né? A falha de nova máxima na máxima anterior nos leva, né, a continuidade, né, e possibilidade melhor, né, de uma nova mínima, tá? Mas se vier aqui
por exemplo, né, de um topo duplo levemente mais baixo, né, essa movimentação pode, né, fazer mais sentido, uma certa lateralidade inicial, uma retomada de máxima, né, depois uma perda de mínima, e aí, né, você ter a condição, né, ainda de um bom trade, né, a favor, né, de algum tipo de teste da mínima da tendência. Assim como aqui, né, a gente teve uma barra inicial, e aí a gente havia pensado, né, numa possibilidade, por exemplo, de uma estrutura de wedge, né, para uma reversão, né, e aí acabou acontecendo, né, ali nos 5 minutos, né, melhor visualizado. Aqui eu havia, né, duplicado, né, essas linhas aqui, né, pessoal? Ligando esse topo a esse topo, né, a gente chegou a essa condição, né, de LTB aqui, né, onde ficaria, né, alto num canal de baixa, né? A, a extremidade dessa barra, né, ele é o ponto, né, que liga essas duas máximas, né, a mínima e a mais baixa. Então, seria isso daqui, né, a condição do canal. Aqui você vê que volta a ficar baixo no canal. Aqui, segunda-feira, né, pessoal, vejam que a gente está trabalhando abaixo das médias abertas, alinhadas e direcionais. E se o M15, né, está aberto na sua tela, razoavelmente, né, seria melhor você estar, né, operando, né, a favor da venda. Principalmente, né, quando você vê que o mercado retorna 20, retorna 20, retorna 9, retorna 20. É um tempo, né, guia para que você, né, não perca é, a direção, né, da tendência, tá? Então, é importante manter o M15 ali presente, né? O que que a gente falou, né, sobre a ideia de segunda-feira? A gente tinha uma tendência, pessoal, que é um M2S, aqui outro M2S, aqui outro M2S, né? Aqui tudo, né, M2S não tinha gap de média. Quando não tem o gap de média, continua mais fácil o mercado vir fazer, né, novas mínimas, né? Inclusive ele pode só manter a tendência, tá? Não tem gap de média, pode simplesmente continuar mantendo a tendência. E nos 5 minutos, né, já havia gap de média. Foi o que a gente havia apontado, né, ali no estudo de final de semana. Aqui é o nosso estudo, né, aqui anterior, tá? Então aqui a gente já tinha, né, aqui era a tendência, certo? A gente viu que teve um gap de baixa, né? Tinha mais razões, né, para a gente trabalhar na venda aqui na segunda-feira, tá? Teve um gap de baixa, médias abertas, alinhadas, aqui mais uma vez, né, um M2S, um retorno à média móvel de 20, tá? Levou, né, a uma terceira puxada intraday. Terceira puxada intraday pode levar a uma correção TBTL, né? Contanto que ela não renove, né, o nosso ponto de inflexão, a gente fica, né, com a possibilidade da continuidade da tendência. Mais vezes os EDs levam simplesmente a correções TBTL, tá? E aí, né, aqui na segunda-feira, já tinha tido ó, gap de média, né, aqui, na verdade aqui ó, anteriormente, né, aqui de uma barra, depois aqui posteriormente de duas barras, e não tinha feito nenhum tipo de teste da mínima da tendência. Então, se o mercado fizesse esse tipo de teste, né, um dos estudos que a gente postou, era que havia, né, a possibilidade de você comprar baixo, tá? Por quê? Porque aqui ó, já é fase de lateralidade. Então, se é lateralidade, eu posso estar tentando comprar baixo aqui razoavelmente, né, para manter, né, o preço dentro de uma lateralidade maior ou mesmo, né, conseguir, né, uma reversão majoritária de tendência. No dia seguinte, né, pessoal, a gente teve o preço vindo, né, fazer esse teste, tá, da mínima da tendência, tá? Um teste levemente mais alto. Depois disso, né, ele não manteve, né, nenhuma nova mínima, né, ele acabou mantendo uma movimentação de alta. Esse rompimento aqui precisava ser avaliado no 15 minutos, né, citamos a questão da lateralidade, ó, teve, né, um bom movimento de alta e ele voltou, né, com maior força. Repetindo, né, também foi dúvida, né, dos amigos ali. Quando eu tenho um impulso forte revertido por um impulso igualmente, né, ou maior, né, mais forte, normalmente a gente vai trabalhar os alvos da volta em V. De maneira isolada, acaba sendo melhor a gente trabalhar, né, pessoal? Como a gente trabalha intraday, é mais importante a gente manter esses alvos aqui, ó, nesse sentido, de você isolar esse pivô. E aí você busca, né, primeiro o alvo, tá? Inicialmente, né, alvo de melhor probabilidade. Posteriormente, né, o segundo alvo, né, desse próprio pivô. Vejam que o segundo alvo já não foi alcançado, tá? Então, se você buscava, né, alvo às vezes até mesmo maior, ou buscava o alvo de toda a movimentação, veja que o preço não pagou. Ele acabou pagando simplesmente, né, o primeiro alvo, tá, da sua movimentação mais forte, tá? Aqui, claro, encontrou algumas movimentações de três puxadas. A gente sabe que, né, movimentações de três puxadas tende a levar algum tipo de correção. Aqui
fez aquela movimentação que é mais complexa, né, que ela leva à continuidade, aqui era a região de ó, uma, duas, três puxadas, uma, duas, três puxadas, uma nested wedge, cunhas aninhadas, né? Então, dentro dessa movimentação aqui, ó, eu tinha, tá? Essa máxima aqui, ó, topo, fundo, né? O mercado fez um topo, fez um fundo, fez outro topo, então, de toda forma, né, o ponto de inflexão ficava aqui, da movimentação menor, ó, tá? Ficar também, né, o ponto de inflexão aqui. Ele renovou o ponto de inflexão, ele ganhou a premissa de duas pernas. Assim como ele ganhou, né, a premissa, né, de alvos desse pivô, posteriormente de alvos desse pivô, o rompimento passou reto, aquele tipo de rompimento que a gente fala, né, que é o melhor que tem. Opa, Luciano, aqui é um topo duplo. Né? Se é um topo duplo, normalmente tem, né, perda de mínima, tem participação dos vendidos, né? Quando isso é ignorado, normalmente esses alvos aqui vão ser pagos. Você consegue ver que o segundo alvo, né, desse pivô foi pago, né? Até mesmo desse pivô maior aqui, né? Então aqui, né, dentro daquela leitura, o mercado faz o teste da mínima da tendência, faz o impulso de alta. Aqui, como falei, né, o rompimento ele precisava ser avaliado aqui no 15 minutos. Ó. Vejam que se você avalia, né, o rompimento no tempo correto, a barra de rompimento, negação, né, desse rompimento. Então aqui a gente tem uma falha de rompimento. Ele em momento nenhum conseguiu o rompimento, assim como ele não conseguiu nem mesmo o gap de média aqui nesse dia. O gap de média ele veio conseguir, né, no dia seguinte. Aqui, ó, gap de média, duas barras. Aqui teve, né, a venda de L1. Um dos amigos também fez uma pergunta, né, vou aproveitar aqui para responder o Eduardo. É, aqui, né, pessoal, exatamente quando, né, você evita a venda de L1, né, do gap de média. Aquilo que a gente acabou de falar dos 60 minutos, ó. A gente repete sempre a mesma ideia. Claro que esse rompimento aqui foi muito mais forte que o dos 60 minutos. A gente consegue ver que o preço ele se distanciou muito mais da média móvel de 20. Então, compradores conseguiram um movimento muito mais forte. Quando a gente tem um impulso muito mais forte, mais vezes esses compradores, né, que não conseguiram participar dessa fase forte, eles vão estar buscando um pullback, algum tipo de correção para participar. Aqui você teve uma L1 e você teve aqui, ó, uma H1. Né? Então, primeira correção, aqui você teve uma L2 e aqui você teve uma H2. E esses compradores estão buscando, pelo menos, pessoal, uma nova máxima. Né? E isso foi como, né, finalizou, né, o nosso dia, finalizou com a nova máxima, ou seja, ele já cumpriu a premissa do impulso forte. Dentro dos 60 minutos, a gente viu, né, que a gente teve aqui ó, um microcanal final. Então, alguns compradores ainda podem ler, né, buscando uma nova máxima desse ponto. Claro que você precisa ver um rompimento para ver se isso daqui vai ter continuidade. Preço entre a 20 e a 50, né? Normalmente, né, a gente tem uma condição de lateralidade, então acaba sendo melhor a gente pensar na condição de vender alto. A gente está dentro de um range anterior, né? Esse gap de média aqui está interessante. A única questão é que a partir desse ponto, né, os compradores eles dominaram, né, por algumas barras. E isso daqui inicialmente quebrou, né, o nosso ciclo de canal estreito que vinha perdurando durante todo esse tempo. Então ele iniciou um ciclo diferente. Então essa movimentação aqui, né, amanhã ela ainda pode levar o preço, por exemplo, a essa nova máxima, tá? Aqui a gente precisa avaliar rompimento, porque isso vai ter, né, os alvos desse pivô. Mas dentro, né, de uma leitura similar àquela do 15, né, seria para isso daqui agir, né, como uma bandeira de alta em forma de topo de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né? E a gente ter aqui o preço fazendo algum tipo de teste da mínima, tá? Desta tendência. O que que a gente tem de magneto, né, pessoal? Aqui a gente tem a região de POC, né, que está aqui marcada, e ela está muito próxima, né, coincidentemente, muito próxima do gap aberto, tá? Desse movimento, desse impulso de alta, que são, né, os magnetos presentes para essa leitura. Então, a princípio a gente pode ter algum tipo de lateralidade e movimentação de alta. Falhando o rompimento, né, pode haver, né, uma possibilidade de venda alta, tá? Então, aqui no 15 minutos, aquele rompimento deveria ser avaliado nesse tempo. O fechamento desse dia aqui, né, foi quase, né, uma tendência aqui no próprio 15 minutos. Dia de hoje, né, pessoal, na nossa quarta-feira a gente abre com um gap de baixa, né, mas com uma movimentação de alta. Claro que você consegue visualizar aqui uma wedge, né, junto, né, com o topo, né, da própria LTB. Então você tinha aqui dois níveis, né, de resistência, tá? E aí aqui, né, teve uma movimentação de queda em microcanal no 15 minutos, ó. Você vê aqui. Opa. Aqui, ó. Descida em microcanal, H1, quase uma falha de H1 aqui, né, pessoal? Mas não foi, né? Faltou ali a dinâmica, né, do fechamento correto ali abaixo, né, da mínima da barra 8, né? O preço
acabou não fechando em até 2 barras depois, o que deixaria a premissa de 2 pernas. Ainda assim, né, pagou, né, a perna 1, ó, teve uma correção, e perna 2, né, fez uma nova mínima, né. E aí o mercado veio cumprir aquela premissa ali do próprio 60 minutos, né, que era de algum tipo de teste da mínima da tendência em um setup forte que era o M2S. E agora ele está, né, no gap de média. Vamos dar uma olhada aqui no 15 minutos, o que, que a gente consegue extrair, né, de informação. Aqui a gente teve, né, mais uma vez um bom movimento de alta. Aqui é Big Up e Big Down, né, pessoal? Não está tendo barras suficientes, né, para a gente chamar de tendência de baixa, nem barra suficiente de alta acima, por exemplo, de fechamentos acima da 20, ó, para a gente chamar de tendência de alta. A gente tem 14 fechamentos aqui acima da média móvel de 20, assim como aqui, né, a gente tinha cerca de 14 fechamentos. Não chegou a ser tendência nem de baixa, nem tendência de alta. Então a gente está na dinâmica de lateralidade. Dentro de uma dinâmica de lateralidade, né, pode até haver, né, essa continuidade aqui, né, para o mercado fazer o teste da mínima da tendência. Ficou também uma POC aqui, ó, é bem próxima daquela do próprio 60 minutos quanto à localização. Não tem nenhum ciclo forte, né, nem mesmo de alta, tá? A gente viu que aqui subiu em microcanal, mas teve uma barra aqui que quebra, né, a possibilidade, né, de ter um microcanal muito bom. Depois 3 barras, uma forte barra de retomada, depois 2 barras, retomada. Então não chegou a haver, por exemplo, aqui no 15 minutos, um grande microcanal de alta. Aqui no 5 teve, né? No 15, né, na descida teve um microcanal de baixa, né, que mais vezes leva pelo menos algum tipo de nova mínima, né? Ele levou muito rápido essa movimentação, tá? E aqui, né, foi uma baixa, né, naquela possibilidade de canal, e aqui a ideia, né, de que todo fundo duplo, né, é uma potencial H2, né, pessoal? Vejam aqui, ó. Aqui nunca teve, né, a intenção, né, de um rompimento. Você teve uma barra de reversão de alta, né, ela foi revertida aqui, né, nessa própria outside bar, que, por exemplo, seria uma possibilidade de comprar abaixo, né, nessa possibilidade aqui de fundo duplo, né? Isso levou ainda, né, um trade bastante lucrativo. Por fim, né, o nosso M5, tá? Falando um pouco aqui, né, sobre esse dia, né, a gente já havia conversado. Aqui as nested wedges, né, levaram a uma reversão, né, teve o gap de média. Vejam que não teve, né, pessoal, perda de mínima. Quando teve perda de mínima, né, também uma dúvida de uma das dúvidas do amigo, né, do Eduardo, a gente teve aqui, ó, um bom micro canal de alta. Vejam que a venda de L1, né, apesar dela não ter falhado, né, por não ter fechado acima, né, dessa máxima, em 1 ou 2 barras, né, para ficar aquela falha rápida, vejam que ela não teve, né, nenhuma continuidade. Ó. A gente teve a venda de L1. Quem vendeu aqui ficou armadilhado, né? É a venda que a gente falou que a gente não faz, né? Por ser uma movimentação de microcanal, né? Não havia perda de mínima anterior. Você vender a primeira perda de mínima de um impulso forte, né? Nunca é um trade razoável. E aí depois aqui teve uma L2, depois aqui L3, depois uma L4, né? Foi a movimentação que teve uma melhor correção. Depois, né? De novo, né? De uma estrutura, né? De possibilidades de estrutura de 3 puxadas, ó, vejam, 1, 2, 3, né? Ou assim, né? 1, 2, 3 puxadas, ou 1, 2, 3 puxadas, né? De nenhuma das formas teve, né, continuidade. Teve uma correção TBTL, né, 10 barras, 2 pernas, retorno à média móvel de 20, né, que é a premissa desse scalp. E aí aqui, né, um M2B. Aqui já era tendência, tá, pessoal? Vejam que aqui, ó, a partir daqui você já tinha mais de 20 fechamentos acima da 20. Então aqui já era uma tendência de alta. Tudo isso daqui, né, é um M2B. E esse M2B ainda levou, né, a condição aqui de um fechamento, né, com uma nova máxima, tá? O fechamento, né, do dia não teve, né, ali a sua continuidade. Aqui a gente apontou, né, pessoal, a possibilidade para esse dia do gap de média, né, como gap de média sendo setup de compra, por quê? Porque aqui foi uma tendência anteriormente, a gente dá, né, essas razões. O mercado abre tentando fazer um gap de média, ele consegue, Luciano? Não, ele não consegue, tá? Mas ele falha aqui, né, na própria wedge, ficou uma região de POC aqui do final do dia, né, uma região de volume, uma região de acúmulo, né, de pressão vendedora, né, já que o mercado levou um grande impulso de baixa. E aí aqui teve uma possibilidade de gatilho de venda, né? Aqui ainda teve, né, um micro gap, né? Vejam que aqui o mercado saltou 5 pontos, né? Por ansiedade desses vendidos aqui, né, inicialmente. É um ponto que a gente também já estudou, né, ali na parte do tendência, quando a gente estava falando sobre barras, né?
E aqui teve, né, esse micro gap, teve uma possibilidade de venda aqui, depois você teve outra possibilidade, né, de venda aqui. Isso daqui, né, pessoal, não teve um ciclo forte, a gente tem duas barras, ó, aqui teve uma retomada. Aqui eu tenho mais uma, né, uma H2, que também não está tendo continuidade. O que torna as coisas mais difíceis, né, é que aqui não veio um ciclo forte para você entrar antes, né? Se você fosse vender, né, aqui de maneira antecipada, né, você teve aqui a venda de L1, né, você teve retomada de massa, você teve venda de L2, você teve retomada de massa, você teve a venda de L3 e por fim, né, essa daqui seria a venda de L4. Seria uma wedge, né, com um topo duplo, né, em contagens de puxadas, tá? E aí o mercado, né, fez uma boa movimentação de queda. O que você podia, né, ter feito também para participar posteriormente era avaliar o rompimento, né? Aqui, né, ele viola a movimentação, ela falha. Veja que o preço nunca veio acima da máxima, algo como aquilo que a gente está fazendo lá no gráfico diário, né? Para buscar, né, aquele primeiro alvo. Não veio acima da máxima. Opa, Luciano, aqui eu tenho uma barra de rompimento. Essa barra 21 ela fecha abaixo, né, da mínima da B1. Depois a B22, né, ela também fecha abaixo aqui. E aí eu tenho uma barra, né, duas barras, né, fechando com continuidade. Então aqui a gente confirmou esse rompimento. O mercado ainda fez um retorno aqui para troca de polaridade, volta na 9, né, que é uma possibilidade que a gente acha interessante, né, para trade. Eu tenho uma 2BR aqui, uma venda aqui, né, para pegar pelo menos a terceira puxada do dia, né, seria uma venda razoável. Outro ponto, né, claro, a projeção do alvo, né? Opa, Luciano, teve rompimento, teve continuidade, né? A projeção de alvo seria uma boa possibilidade. O preço ficou, né, trabalhando aqui, ó, em cima, quando ele encontra, né, a wedge, a ideia de TBTL, é uma correção de lateral a ascendente. Ainda assim fez novas mínimas, né, antes de uma movimentação mais explosiva de alta, tá? Mas mais vezes, né, pessoal, essas movimentações de wedge, né, elas levam a possibilidades, né, de reversão. Tem algumas micro wedges aqui também, né? Fica alguns pontos de inflexão, né? Se você ligar aqui. Aqui essa linha mais grossa, né, era a premissa do 60, né? Se lá no 60 ainda era um M2S, né, poderia levar a uma nova mínima da tendência, que é o que é mais comum. E aí, depois disso daqui, né, uma boa reversão. Aqui o microcanal, ó, movimento extremamente forte, né? Aqui quanto, né, a tendência, impulso, mais vezes, né, leva o mercado a um canal estreito, ó, teve barras negativas, teve algumas possibilidades de entrada na retomada, né, para a continuidade dessa movimentação. Alvo aqui não ficou muito interessante, porque a gente não tem nenhum pivô bem desenhado aqui, né, para participar aqui. A gente vê que tem um pequeno pivô, mas já pagou todos os alvos aqui no próprio micro canal, né? Aqui já tá tudo pago, né? Os alvos desse pequeno pivô. É, Então eu tenho micro canal, barras de pausa, né? Aqui retomada. Depois aqui, ó, três barras, retomada. Então o mercado ainda assim manteve o ciclo, né? De micro canal para canal estreito. Aqui mais uma vez, né? O micro canal, uma venda de L1. Venda de L2 levou a uma boa correção, mas no máximo de 3 barras. 2BR aqui com M2B, né, na média móvel de 20. Quantos fechamentos a gente tem aqui, Luciano, acima da 20? Ó, 16, ainda não era tendência também, né? E aí o mercado ainda assim, né, com médias abertas, alinhadas e mais direcionais, né, ainda levou, né, o mercado à condição de uma nova máxima. No 15 minutos isso daqui foi um forte impulso, né? Aqui, ó. No 15 minutos foi esse forte impulso, né? Também sem correção, tá? E aí uma única barra de correção, né, ainda levou a nova máxima. Aqui tinha uma POC também, tá, pessoal? Na região de POC no 15 minutos, região de resistência. Também, né, não há nos 5 minutos um grande ciclo dos vendidos, então a possibilidade, né, da gente ver o mercado lá dos 60, da dinâmica dos 60 minutos de fazer essa nova máxima, né, ela acaba sendo uma possibilidade. A gente não viu, né, o mercado fazer nenhum micro canal de baixo, 3 barras pausa, 2 barras retomada, né, retomada. Então a gente ainda não tem um mercado exatamente dos vendidos aqui, apesar, né, de ter um canal estreito, né, porque já que os compradores aqui participaram muito pouco, né, aqui uma própria outside, né, e aqui uma movimentação mais lateral, não teve, né, um forte impulso, né, dentro da dinâmica de um micro canal. O que que a gente tem? Aqui a gente teve uma forte movimentação de alta, né? Aqui teve um grande fechamento abaixo, mas logo foi retomado, então a gente pode chamar isso daqui de tendência. Teve um sinal de perda de força aqui, né? Por conta, né, do tamanho dessa correção, né? Dentro da lógica, né, da gente observar isso daqui como um acúmulo de pressão vendedora, né? E aí depois de uma máxima mais baixa, né, levaram aqui a um movimento melhor.
Temos aqui um gap de média, né? De uma, opa, aqui ó, de uma a duas barras, né? E aí a gente tem aqui uma entrada de H1. Não tivemos uma entrada de H2, então uma nova máxima, né, pessoal? Aqui acaba sendo uma entrada de H2. Para quê? Para um teste da máxima da tendência. Como lá nos 60 minutos foi um microcanal, a gente tem que avaliar aqui dentro da lógica, né, dessa nova máxima. Então isso aqui pode ser uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, como a gente citou. É, Aqui a gente tem ó, 28 barras, até 40 barras, né? Pode avaliar esse rompimento aqui é, no próprio 5 minutos, né? Passou de 40 barras, né? Vai lá para o M15. Mas a dinâmica, a ideia, né, é que aquela venda de L1 dos 60 minutos possa levar ainda, né, a uma perna 2 de alta desses compradores ali para ver, né, como que os vendidos estão, né, conduzindo o mercado ali numa nova máxima, tá? Se for um topo mais baixo, né, pessoal, fica melhor. Já não é mais tendência de alta, já teve aqui o gap de média, então a partida do topo duplo pode ser alta na lateralidade, pode haver algum tipo de venda aqui em alguma estrutura de venda, né? Igual a gente falou pro dia de hoje, né? Uma wedge, uma movimentação de uma, duas, três puxadas, né? Levou, né, uma boa continuidade ali na venda, né? Gerou uma boa venda aqui, tá? É, Dentro do diário, né, tem sido lateralidade, fechamento em doji, né, no dia anterior, fechamento em doji no dia de hoje. É pouca informação, tá? Então, às vezes o mercado abre dentro do range aqui, e aí você sabe que você está contido dentro da barra anterior, né? E enquanto não tiver realmente uma barra fechando, rompendo isso, boa chance de ser para baixo por conta daquela ausência, né, de retomada de máxima ali no próprio fundo duplo, mas a gente precisa ver essa barra, né? A gente precisa ver algum tipo de barra de continuidade favorável aos vendidos para ficar com melhor probabilidade, né, o primeiro, o segundo alvo daquele rompimento do pivô do diário, tá? Mas fecha, né, no gap de média, ainda não teve grande avanço aqui dos vendedores também, não teve um grande ciclo. Para ter alvo dos vendidos, né, pessoal, pensando nos dois lados, né, rompimento ó, desse pivô aqui que ficou, tá? Esse pivô aqui é muito pequeno, né, a gente consegue ver que ele já pagou 100% dele aqui né, nessa própria mínima, então, para ter alvo aqui. Mas por conta da subida em microcanal, pode haver algum tipo de atividade lateral, né, uma nova máxima aqui, né, compradores tentando pelo menos uma nova máxima e avaliar o rompimento desse topo ou desse topo, né, depender de quantas barras né, você tiver aqui nos 5 minutos. Tá próximo, né, esse topo aqui também, tem pouca coisa né, de ponto ali, você pode avaliar esse daqui também, beleza? É, Cuidado ainda em comprar alta, né, por conta do próprio 60 minutos, né, aquele ponto que a gente expôs também para o dia de hoje, né. Se é um M2S, né, a gente tem que ter cautela em comprar alta. Se faz o gap de média, a gente tem que ter cautela em comprar alta. A questão é que esse gap de média ele veio né, com um certo impulso de alta ali. Isso quebrou a frequência do canal estreito, pelo menos inicialmente, até que os vendidos façam de novo um novo microcanal, beleza? Para o estudo de hoje é isso, pessoal. Valeu, né, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus aí e até mais.